Olá, meu nome é Zé Ops. Hoje você vai saber como fiscalizar os gastos públicos de seu município. E para isso eu quero chamar alguém que todos aqui conhecem bem, o Otário Anonymous. Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. O Otário vai me ajudar a explicar alguns pontos importantes da Lei de Acesso à Informação, a LAI, pois é com base nela que vamos solicitar informações em órgãos públicos para que consigamos fiscalizar contas dos municípios. Vamos lá? Zé Ops, você falou em lei de acesso à informação. Isso parece um pouco complicado, não é não? Não, Otário. A Lei de Acesso à Informação, ou simplesmente LAI, é a lei que regulamenta o que está previsto no artigo 37 da Constituição de 1988, que concede a qualquer cidadão o direito de obter informações públicas dos órgãos e entidades. Nela, o acesso é a regra e o sigilo, exceção. Como assim? Explica melhor isso. As informações produzidas ou custodiadas por qualquer órgão ou entidade pública pertencem a todos nós, cidadãos, e é por isso mesmo que elas nos devem ser fornecidas sem burocracia. Nós podemos obter informações de praticamente tudo. Sendo necessário para isso, fazermos apenas uma solicitação simples ao órgão que detém a informação que desejamos. Tem como você dar um exemplo? Sim, claro. Digamos que o prefeito de sua cidade construiu uma rotatória, ou balão, numa das ruas de sua cidade. Você pode solicitar dados à prefeitura, como notas fiscais, planilhas de custo, para saber qual foi o custo da obra, e assim saber se ela foi construída dentro de um orçamento que condiz com a realidade praticada no mercado. Mais adiante neste vídeo, todos nós veremos como a OPS encontrou uma irregularidade assim, e o que está acontecendo com os responsáveis pela obra. Quer dizer então que eu posso ter acesso a qualquer informação de qualquer órgão público? Não é bem assim, Otário. Existem informações que não podem ser divulgadas, como os dados pessoais, e aquelas classificadas como sigilosas. Como assim, dados pessoais ou dados sigilosos? Tem como você dar um exemplo? Claro. Por exemplo, você não poderá pedir a um órgão público o endereço, CPF ou RG de um servidor, pois essas informações são pessoais e o sigilo delas é garantido pela Constituição. Da mesma forma, informações que coloquem em risco a segurança da sociedade ou do Estado também não nos serão fornecidas, como, por exemplo, quais armamentos estão disponíveis em um batalhão policial, ou qual é o arsenal bélico de uma determinada tropa do Exército. Ah, entendi. Mas eu só posso solicitar informações do poder público do meu município? Não. A LAI garante o acesso a informações de todos os órgãos e entidades públicas do país, tanto na esfera municipal quanto na estadual e federal. Até mesmo entidades sem fins lucrativos têm a obrigação de fornecer tais informações, mas desde que estas envolvam recebimento de recursos públicos. Ah, como uma creche que é mantida com dinheiro público, certo? Exato. E existe alguma situação em que a informação não será fornecida? Tem sim, Otário. Pedidos de informações que forem feitos de forma genérica, desproporcionais, ou que exijam esforços fora do órgão competente, ou que exijam tratamento de dados, poderão não ser fornecidos a você. Agora ficou confuso. Eu explico. Imagine que você queira saber o quanto foi pago pelo fornecimento de água à prefeitura no ano de 2016. Ao invés de pedir de forma genérica a informação, por exemplo, quanto a prefeitura gastou com água, você deve solicitar quanto foi pago pela prefeitura à empresa fornecedora de água no período de janeiro a dezembro de 2016 e qual a metragem cúbica consumida neste período. Veja que eu restringi minha solicitação à quantidade de água e ao valor em um determinado período. Você também não pode fazer este mesmo pedido de informação de forma desarrazoada, ou seja, não é razoável pedir esta mesma prefeitura que informe a quantidade de água consumida em gotas. Também lhe será vedada a informação que obriga a prefeitura recorrer a outro órgão para consegui-la. Por exemplo, além de pedir o valor e o volume de água consumida na prefeitura, você pede o pH dessa água, informação que é fornecida pelo laboratório da empresa fornecedora de água. Ah, agora eu entendi. Mas eu tenho que pagar alguma coisa para receber essas informações?
Não, exceto se você solicitar cópias digitalizadas ou impressas. Em casos assim, o órgão poderá lhe cobrar alguns centavos por folha digitalizada ou impressa, e o pagamento deverá ser realizado mediante a emissão de uma guia de recolhimento e que é pagável em banco, geralmente no Banco do Brasil. Em quanto tempo eu receberei essas informações que eu solicitar? Se a informação que você solicitar já estiver disponível, o órgão deverá lhe fornecer imediatamente. Caso seja necessário levantar dados, o órgão terá até 20 dias para lhe fornecer as informações, prazo que poderá ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa do órgão. Eu posso aproveitar essa lei para fazer denúncias, reclamações ou elogios? Não, a lei garante acesso a informações públicas. Para fazer denúncias, reclamações ou elogios, você precisa procurar o local correto para isso. E o que eu devo fazer se eu não receber as informações que eu solicitei? Pois é, otário. Este é um problema que infelizmente ocorre e que não podemos deixar barato. Caso você não receba as informações que solicitou, ou se elas forem fornecidas de maneira incompleta ou confusa, você terá até 10 dias para abrir um recurso para que o seu pedido seja revisto por uma instância superior do próprio órgão. Este recurso é aberto, geralmente, no mesmo lugar onde você fez a solicitação inicial. Qualquer dúvida que você tiver, não hesite em entrar em contato com o órgão, ou mesmo com o Lúcio Big, que sempre tira dúvidas assim, mas sempre na medida do possível. Você disse que eu tenho 10 dias para recorrer, mas são 10 dias a partir de quando? Boa pergunta, otário. Esses 10 dias deverão ser contados da seguinte forma. Se você não recebeu qualquer resposta em 30 dias, então você terá 10 dias a partir do 31º dia da solicitação inicial, ou seja, se o seu pedido de informação foi feito no dia 1º de maio, o órgão terá até o dia 21 para lhe dar algum tipo de resposta, inclusive informar que precisará de mais 10 dias para apurar os dados, o que daria dia 31. Se até o dia 31 nada lhe for informado, então você terá até o dia 10 de junho para fazer o recurso. Mas se você recebeu alguma resposta, então o prazo de 10 dias contará a partir do momento em que você a recebeu. E o que acontece depois? A partir do recebimento deste recurso, o órgão terá apenas 5 dias para lhe responder. Caso isso não ocorra, você deverá denunciar o órgão que negou as informações, ou lhe prestou informações incompletas ou imprecisas. Para isso, você deve observar o seguinte. Se o órgão que se negou a lhe fornecer as informações pertencer ao Poder Executivo Federal, a denúncia deverá ser feita diretamente no portal da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Se pertencer ao Poder Estadual ou Municipal, você deverá fazer a denúncia no Ministério Público Estadual. Se pertencer ao Poder Judiciário, recorra ao Conselho Nacional de Justiça. Se pertencer ao Ministério Público, denuncie no Conselho Nacional do Ministério Público. Se pertencer ao Poder Legislativo Municipal ou Estadual, a denúncia deverá ser feita no Tribunal de Contas Estadual. Caso se trate da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, deve-se recorrer ao Tribunal de Contas da União, o TCU. E o que acontece com os responsáveis que se recusarem a fornecer as informações que eu solicitei, ou fornecê-las de forma imprecisa, ou pior, dificultar o acesso a elas? A sanção mínima para infrações de agentes públicos e militares é a suspensão. Em casos mais graves, o infrator poderá responder por improbidade administrativa. Eu li algo sobre transparência ativa e transparência passiva. O que seria isso? Transparência ativa é a divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas públicas essas informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a internet. A transparência passiva é aquela provocada por demanda aberta pelo cidadão ou empresa. Quer dizer então que todos os órgãos públicos, como prefeituras, câmaras municipais e secretarias de obras, por exemplo, deveriam disponibilizar em seus sites uma área para fornecer essas informações? Isso mesmo, mas tem uma exceção. A transparência ativa só não é obrigatória para municípios com menos de 10 mil habitantes.
Se tem mais que isso, então o site institucional deverá ter o que se chama Portal da Transparência. E o que eu ganho por fiscalizar as contas públicas? Você não vai receber nenhuma recompensa exclusiva por isso, mas saiba que fiscalizar as contas públicas pode fazer com que o desvio ou o mau gerenciamento de recursos públicos deixem de acontecer, fato que recompensaria toda a sociedade. Pense bem, o dinheiro que deixou de ser gasto indevidamente num setor poderá ser usado de forma correta em outra área, e assim todos ganham. Mas, Eops, o que é que eu devo solicitar exatamente? Você pode solicitar a informação que desejar, exceto as que possuem sigilo, como falei acima. Mas é preciso seguir alguns conselhos. Não solicite muitas informações no mesmo pedido, mesmo que todas elas tenham a ver com o assunto. O melhor é pedir uma a uma. Seja específico quanto aos dados e datas solicitados. Evite, por exemplo, solicitar ao Detran quantos acidentes com morte ocorreram na BR-101. Peça que informem a quantidade de acidentes com mortes que ocorreram na BR-101 entre os anos de 2014 e 2016, por exemplo. Não se preocupe em escrever bonito ou usar termos técnicos. Escreva de maneira simples e objetiva. Certifique-se de que o órgão ao qual você solicitará as informações é de fato o que as detém. O órgão poderá solicitar que você preencha um cadastro com seus dados para fornecer as informações, mas não poderá lhe obrigar a explicar o motivo do pedido. Sempre anote o número do protocolo. E se você quiser solicitar informação de algum órgão federal, use o ESIC Federal. ESIC Federal? Mas o que é isso, hein? ESIC Federal é o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, disponibilizado pelo Poder Público Federal, que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. É uma espécie de central de recebimento de pedidos de informação, mas apenas para órgãos do Poder Executivo Federal. E o endereço do ESIC está na descrição deste vídeo. Mas eu só posso solicitar informações pela internet? Não, otário. Você poderá ir diretamente ao órgão que detém a informação que você deseja. Para isso, leve 2 cópias da solicitação, pois uma delas deverá ser carimbada com o número de protocolo, a data do recebimento e o nome do servidor. Fique atento aos prazos de respostas, viu? Oh, que legal! Muito bem, Zé Ops. Acho que agora é só arregaçar as mangas e fiscalizar para onde que tá indo o dinheiro público, que aliás é nosso. Isso mesmo, otário. E tem mais. Eu vou chamar o Lúcio Big para explicar como vocês poderão fiscalizar as contas de seus municípios e vai mostrar também o que a OPS fez em Brasília quando descobriu um flagrante superfaturamento na construção de algumas rotatórias, ou balões, como é conhecido em algumas cidades. Vamos chamar o Big, otário? Bora chamar ele! Big, agora é com você. Apesar de fiscalizar gastos de gestores públicos federais, eu não poderia deixar de fazer o mesmo na cidade onde eu moro. Brasília é composta do Plano Piloto, que tem forma de avião, e de outras 31 regiões administrativas, as cidades satélites. Aqui não tem prefeito e em seu lugar há administradores que são escolhidos pelo governador. Eu moro numa dessas cidades satélites, a Vicente Pires. Em 2014, o então administrador Glênio José e sua equipe resolveram construir 7 rotatórias na cidade. Eu quis saber quanto nos custaram as obras e, após verificar que havia uma página intitulada Prestação de Contas no portal de transparência da administração, vi que cada uma delas custou quase R$21 mil. Conversei com um pedreiro que trabalhava numa construção perto da minha casa e pedi a ele que me dissesse quanto custaria para construir uma rotatória daquelas, que eram compostas de algumas peças de meio fio, areia, cimento, brita e terra. Ele me disse que não ficaria mais que R$2.500, incluindo o material.
Diante da enorme diferença de valores, redigi uma solicitação de informações com base na Lei de Acesso à Informação em 2 vias e a protocolei na administração. No documento, pedi cópia das planilhas de custo e de todas as notas fiscais e eventuais recibos inerentes à obra. Como estava claro para mim que havia irregularidade, para não correr o risco de eles inventarem alguma desculpa para não me fornecerem as cópias, eu incluí no pedido documentos comprobatórios de despesas de outras 4 obras realizadas no mesmo período. Este documento recebeu um carimbo com a assinatura e data. Sendo assim, o prazo máximo para que me enviassem alguma resposta era de 20 dias. Pelo menos é o que determina a lei. 21 dias depois, liguei na administração para cobrar alguma posição, pois não havia recebido nada. Me disseram que entrariam em contato naquela mesma semana. Esperei até a semana seguinte, mas o silêncio permaneceu. Fui pessoalmente à administração e protocolei um recurso, e a partir dali teriam apenas 5 dias para atenderem ao meu pedido. Desta vez, a chefe do setor me ligou, me pediu desculpas e disse que me forneceria as cópias no dia seguinte. Mas eu teria que ir com um funcionário da administração até uma papelaria, pois a máquina de xerox estava estragada. Eu disse que não precisaria a papelaria, pois eu levaria a minha impressora multifuncional. Na hora marcada por ela, cheguei na administração com meia resma de papel e minha multifuncional debaixo do braço. Haviam separado uma mesa para mim e, sob os olhares curiosos dos funcionários, comecei a fazer as cópias dos documentos que julguei necessários. Mas o que eu de fato precisava não estava lá. Ao cobrar, a chefe me disse que todo o processo da construção das rotatórias estava no Detran para a homologação da obra, ou sei lá, coisa parecida. Me prometeu que me entregaria tão logo o processo voltasse à administração, mas isso jamais aconteceu. Não me restou outro recurso que não de recorrer ao Ministério Público do Distrito Federal. Era novembro de 2014 quando encaminhei a denúncia, e durante o ano de 2015, os fatos estavam sendo apurados, o administrador e equipe foram substituídos devido à mudança do governo, saiu Agnello e entrou Hollenberg. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para que se procedesse às investigações devidas. O processo retornou ao Ministério Público que, em março de 2016, abriu uma ação civil pública por dano ao erário e improbidade administrativa. Enfim, eu estava certo. Há indícios de sobra de que houve, no mínimo, mau uso do dinheiro público. E isso, para um gestor público, pode representar uma série de sanções, inclusive a prisão. Estão requeridos na ação 2016.01.1.033548-0 a empresa que construiu as monumentais rotatórias, o administrador Glênio e mais 5 pessoas. Qual será o fim dessa história eu não sei dizer, mas tenham comigo a certeza de que fiz integralmente a minha parte como cidadão brasileiro. Agora é a sua vez de fazer parte disso. Seja um agente ativo do controle social. E para lhe ajudar nisso, veja quais são os passos para você fiscalizar as contas do seu município. Enfim, chegou a hora da gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu até agora. E eu não conheço maneira melhor de ensinar que não seja na prática. Por isso resolvi solicitar informações de cópias de documentos em 2 municípios brasileiros. Um deles é o mais populoso do Brasil, São Paulo. O outro é um dos menores, Campinorte, no norte de Goiás. Vale informar que eu solicitei informações aleatórias porque eu não conheço o cotidiano das cidades e estas solicitações foram feitas apenas para ilustrar o nosso tutorial. Vamos começar por São Paulo. Eu solicitei informações de gastos referentes ao Seminário de Eficiência na Gestão Pública, que foi realizado no Hotel Sheraton no dia 27 de maio de 2017. Eu descobri esse seminário navegando pelo site da Prefeitura do município paulista. Solicitei a cópia da nota fiscal e detalhes do material utilizado na divulgação do evento, uma espécie de panfleto. Solicitei também cópia da nota fiscal emitida pelo hotel à Prefeitura, pela locação do espaço. Para fazer essas solicitações, é claro que é preciso acessar o site da Prefeitura, e a melhor maneira de encontrá-lo é usar o Google para isso. Escreva no Google a palavra Prefeitura e o nome da cidade em seguida. Uma vez que você já esteja no site, procure por este logotipo.
Este é o logotipo oficial da Lei de Acesso à Informação e que todos os sites de órgãos e entidades públicos devem possuir. Então eu cliquei em Acesso à Informação, abriu então essa tela e veja aqui do lado direito, ESIC, Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão. Lembra que a gente falou disso no começo do vídeo? Pois é, aqui também tem o ESIC. Cliquei em acessar e me abriu essa tela onde eu devo me cadastrar. Fiz então o cadastramento. Depois de cadastrado é preciso a gente logar no sistema. Pronto, já estou dentro do ESIC. E verifique que do lado esquerdo tem Registrar Pedido. Cliquei. Então abri o formulário onde eu preenchi os campos e fiz a minha solicitação, que foi a seguinte. Solicito com base na Lei de Acesso à Informação detalhes do material utilizado, peso e medida dos livretos confeccionados para o Seminário de Eficiência na Gestão Pública realizado no dia 27 de maio do corrente ano, no Hotel Sheraton, assim como cópia das notas fiscais do fornecedor dos mesmos. Solicito ainda cópia da nota fiscal de serviço e do contrato celebrado entre o referido hotel e a Prefeitura. Veja que logo abaixo é perguntado se você autoriza ou não a divulgação da sua pergunta. Bem, eu autorizei e cliquei em enviar. Na tela seguinte me apareceu o número de protocolo. E veja que esse sistema também me informou o prazo máximo para atendimento. Agora, isso não é uma regra, tá? Nem todos os portais de transparência, nem todos os ESICs têm esse tipo de informação. Como vocês viram, o prazo máximo de respostas é de 20 dias e a Prefeitura paulistana me respondeu dentro do prazo, mas apenas para me informar que precisaria de mais tempo. O pedido de prorrogação de prazo foi solicitado mais uma vez e até que ao final de 47 dias recebi as respostas. Na resposta, eles me disponibilizaram a nota fiscal em PDF e nela eu consigo ver que foram feitos 500 folders em tamanho de 300 por 210, 4x4 cores, tinta escala em couché brilho, enfim, alguns detalhes e que custou à Prefeitura o valor de R$ 145,79. Só que eu pedi na mesma demanda a cópia da nota fiscal e do contrato celebrado entre o hotel e a Prefeitura. E a resposta que eles me deram foi a seguinte: no tocante à utilização do evento, informamos que este foi cedido para a realização do evento, não havendo qualquer custo para a Prefeitura de São Paulo. Porém, eles não anexaram à resposta o contrato celebrado entre o hotel e a Prefeitura. Mesmo que não tenha tido nenhum ônus à Prefeitura, eu acredito que tenha um contrato celebrado entre as duas partes. Então eu entrei com um recurso, e o recurso eu fiz da seguinte forma. No próprio pedido tem abertura de recurso primeira instância. Então eu fiz a solicitação no dia 19/7. Foi assim. Em relação ao espaço utilizado no hotel, ainda que não tenha havido custos à Prefeitura de São Paulo, acredito que deve haver um contrato de serviço. Dessa forma, conforme pedido inicial, solicito cópia deste contrato. Como vocês viram até aqui, foi possível perceber que, por conta de uma estrutura tecnológica e de pessoal, o município de São Paulo atendeu ao meu pedido, ainda que com certo atraso. Ainda que falta o contrato entre o hotel e a Prefeitura, neste caso em especial não será de importância para mim. Portanto, eu considero como atendido o meu pedido. É claro que houve uma demora no atendimento, mas também não é recomendado que você procure uma instância superior de imediato, assim que há um primeiro atraso, uma vez que sempre havia uma manifestação da Prefeitura, ainda que para pedir mais tempo. Portanto, devemos ser flexíveis quanto a isso. Mas nem sempre. Vamos ver o que aconteceu com a Prefeitura de Campinorte. Em Campinorte a experiência não foi agradável. Assim como eu fiz no município de São Paulo, eu localizei o site da Prefeitura. Estando no site da Prefeitura, eu localizei o logotipo da LAI e fiz a seguinte solicitação. Com base na Lei de Acesso à Informação e referente à obra de reforma do Hospital Domingos Alves de Oliveira, solicito cópias digitalizadas das notas fiscais que constam a aquisição de todo o cimento e tijolos utilizados na obra, assim como as que contenham as janelas e vidros. E marquei que eu quero receber esta informação por e-mail. Bem, a solicitação foi feita no dia 29 de abril de 2017. No mesmo dia, recebi um e-mail do próprio ESIC me informando o número do protocolo. No dia 26 de maio, quase um mês depois, acessei novamente o ESIC municipal para verificar se havia alguma informação sobre a minha demanda, uma vez que eu não recebi nenhum tipo de e-mail, mas não havia nada.
Resolvi então ligar na prefeitura para reclamar. Então eu pesquisei no site da prefeitura e vi que os telefones dos secretários municipais, os telefones celulares, estavam disponibilizados. E liguei para o senhor Ariovaldo, o secretário de administração. Expliquei para ele sobre a solicitação que eu fiz e que o prazo havia findado. E ele me respondeu que não teve tempo de ler e-mails, mas que eu lhe enviasse a demanda por e-mail que ele me atenderia. Bom, eu achei estranho porque o ESIC foi criado justamente para que o cidadão e órgãos possam ter o controle das demandas abertas. Mas eu atendi ao pedido do Sr. Ariovaldo e no mesmo dia 26 enviei o e-mail. 3 dias depois, também por e-mail, ele me pediu novamente que eu lhe informasse o que eu demandava. Respondi imediatamente, mas nenhuma resposta veio. No dia 6 de julho, 70 dias após o pedido aberto no ESIC, liguei novamente para o Sr. Ariovaldo, que me disse que todas as informações que eu queria estavam no portal de transparência. Eu, calmamente, expliquei a ele que o portal de transparência informa apenas valores, mas o que eu queria eram as notas fiscais. O Sr. Ariovaldo então me pediu para eu ligar para o Sr. Admilson Pereira Leite, ocupante do cargo de chefe de superintendência da Prefeitura Municipal de Campinorte, pois este resolveria o impasse. Assim o fiz. Liguei para ele, enviei o e-mail e até hoje, 17 de julho de 2017, quase 90 dias após o meu pedido de acesso à informação, nenhum documento me foi disponibilizado. Fazendo uma comparação entre as demandas abertas lá no município de São Paulo com a demanda aberta no município de Campinorte, a gente observa que lá em São Paulo havia uma preocupação com relação ao prazo. Só que no caso de Campinorte, todas as vezes que houve alguma manifestação foi porque eu liguei, porque eu entrei em contato. Ou seja, se eu não fizesse nada, nada teria acontecido. E como a gente viu no início do vídeo, em caso de não cumprimento da Lei de Acesso à Informação por parte do Executivo Municipal, que é o caso de uma prefeitura, o órgão a ser acessado é o Ministério Público Estadual. E assim o fiz. Procurei pelo Ministério Público de Goiás no Google. Encontrei o site, mas não encontrei nenhum lugar específico para fazer esta denúncia. Liguei para lá e fui informado que a minha denúncia poderia ser feita no mesmo lugar onde se denuncia corrupção. Eu preenchi então o formulário e fui direcionado a essa outra página onde eu poderia descrever a denúncia. E assim eu fiz. Devido a uma falha do sistema que gerencia o site, nenhum número de protocolo me foi gerado. Liguei novamente no Ministério Público e me informaram que realmente não estava sendo gerado o número de protocolo, mas que a demanda já estava sendo encaminhada à Promotoria de Justiça de Campinorte. No dia 21/7, eu telefonei para a promotoria e fui informado que a demanda já estava nas mãos do promotor e que na semana seguinte eu teria informações sobre a reclamação. Bom, como podemos ver, nem tudo são flores. A Lei de Acesso à Informação é, de longe, a mais importante lei que o cidadão tem a seu favor para exercer sua cidadania e fazer parte do controle social. Mas no Brasil, infelizmente, as leis não bastam ser promulgadas, elas têm que pegar. E eu só vejo uma forma de ela pegar, é sendo usada cada vez mais e mais, dia após dia, até que os órgãos e entidades públicas se enquadrem no modelo ideal de transparência. Agora é a sua vez de arregaçar as mangas e começar a fiscalizar os gastos públicos do seu município. Se ainda restar alguma dúvida, envie o e-mail para luciobig@ops.net.br, que terei imenso prazer em responder. A resposta pode até demorar, como aconteceu com a Prefeitura de São Paulo, mas jamais farei como a de Campinorte. Um grande abraço e vamos nessa!